Aqui? Beleza. Paz, amados, tudo bem com vocês? Todos bem? Muita coragem? Hã? É bastante? Que bom, fico feliz. Bom, com a permissão do Davi, eu queria convidar vocês para orar. Amém? Estamos precisando orar. Oração está cada dia mais necessária. Amém? Não sei vocês, mas eu tenho mudado minhas orações agora. Eu tenho feito a oração do desgraçado. É verdade, gente, é verdade. Não é brincadeira, não, é verdade. Eu tenho mudado minha oração, eu tenho buscado fazer a oração do miserável, entendeu? Não que eu não reconheça nada que aconteceu comigo, que Jesus fez comigo, mas é porque eu reconheço que eu estou precisando tanto de Cristo, que eu só posso fazer a oração do miserável. Senhor, miserável chegou para orar. Me perdoa, Senhor. Tô orando, é verdade, estou orando assim. Queria convidar quem quiser me acompanhar para orar a oração. A comunidade dos desgraçados, acho que é verdade, a gente está precisando mesmo. A gente está precisando, amém? Deus do céu, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite que o Senhor nos tem dado. Nós queremos te pedir que o Senhor fique conosco, que o Senhor cuide de nós nesta noite, que o Senhor abençoe seus filhos, que abençoe os alunos, abençoe o pastor Davi Lucas, abençoe sua família, nossas famílias. Deus, nós precisamos de Ti, queremos ficar contigo, mas perdoa os nossos pecados, abre os nossos olhos, abençoa nossas vidas, abençoa nossa vida espiritual, abençoa o nosso entendimento, e nós te pedimos que o Senhor fique conosco nesta noite, nesta aula, em nome de Jesus, porque nós precisamos, Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amados, então, podemos começar? Davi, podemos começar então? Amém? Amados, eu queria brevemente falar para vocês aqui, olha só o que aconteceu. Nós já falamos isso, isto já falamos, quero esse versículo decorado, já comentei sobre, falei tudo a partir do ponto de vista da melodia, depois avançamos aqui, falamos dos chineses, das culturas antigas, de como que funciona na música hindu, na música vocal hindu, Mahamantra, falamos como que os gregos entendem música, falamos sobre as musas, finalizamos essa parte, mencionando lá a música terrível lá do Lobão, né? O diabo é Deus de folga, teologia, tá vendo? Angelologia na música do Lobão. Chegamos aqui nesse outro ponto, fundamentos para uma teologia da música. Não tem como falar de música de uma teologia da música sem a gente discutir aquelas questões lá sobre aqui, ó, o que é som, o que é melodia, o que é harmonia. Fizemos aqui uma brincadeira, mas uma brincadeira séria para discutir sobre como que muda, se a gente mudar a força e se a gente mudar a velocidade, quando fala ou quando canta e etc. Comentamos aqui de onde está vindo esse nome das músicas, né? Uti, Re, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Mostrei aqui algumas questões, falei isso um pouco sobre música e tradição bíblica, lá na tradição bíblica. Comentamos isso aqui, esse daqui comentamos um pouco. Eu lembro que eu cheguei até aqui. Cheguei aqui. Aí aqui eu comentei de como que aqui tem pelo menos 10 pontos importantes, neste versículo, 10 coisas importantes para a gente pensar uma teologia da música, principalmente para as coisas do ministério de louvor das igrejas, das nossas igrejas, que aí tem 10 coisas importantes. Aí eu não cheguei a comentar isso aqui, tem muitos concílios ao longo do tempo, o concílio da Igreja Católica, e teve esse concílio, o concílio de Malines, que eles falam, lá por volta de 1570. E olha uma frase que estava lá, citada pelo Cote, pelo Roger Cote. Eles estavam buscando, lá em 1570, a reforma aconteceu em 1517. Nós estamos em outubro, semana da reforma, vamos conectar aí. A reforma tinha acontecido, os evangélicos acabaram de surgir,
Aí a gente pensa que a reforma aconteceu só o pessoal discutindo a teologia pura. Teologia, o que é ser pecado? Cuidado com a indulgência, não sei o quê. Não, não, não. Eles discutiram, a igreja começou e os irmãos, a primeira coisa que os irmãos estão discutindo, música. Ó, isso é interessante observar, gente. Ó. A igreja evangélica surge e o tema central que eles estão discutindo lá, tem lá indulgência e tal, mas o tema central que está ali no meio, ali, além da reflexão teológica, da interpretação, tem a música. Por quê? Porque eles vão precisar construir uma nova igreja e eles sabem que não é possível construir uma nova igreja se não tiver música. Toda vez que abre uma igreja, vocês podem observar, até hoje é assim. Algum irmão abre uma igreja aqui, vai lá, documenta, beleza. Um dos próximos passos que vai ter que acontecer é: quem vai ajudar a gente na música? Quem que a gente vai chamar para cuidar da parte musical do culto? Aí começam as vantagens e uns problemas. Abrir uma igreja? Quem vai ser a pessoa que vai ajudar a gente com a música? Não dá para começar uma igreja sem pensar em música. Você pode fazer 2, 3 cultos, mas depois tem que ter música. Porque boa parte dali é construído com a ajuda da música. Ah, você quer conversar com os jovens que vão chegar? Tem que ter música. Ah, então, mas esses hinos, o que diz esse hino aí mesmo? Não, esse não pode, na nossa igreja a gente não vai cantar isso aí não, porque esse hino aí é contra a nossa teologia aqui, viu, irmãos? Essa conversa vai acontecer lá. Em algum momento, algum pastor, algum irmão, algum líder vai conversar e falar: irmão, esses cantores aí não podem não, porque tem essa teologia deles aí, ó, é contra a teologia que a gente acredita aqui nessa igreja. Então aí já começa um problema. Os músicos vão lá ajudar, beleza, a igreja vai crescer, mas os músicos conhecem teologia? Aí, gente, vira um problemão. Porque normalmente a gente deixa passar e a gente fala: não, irmãos, é o seguinte, ó, deixa o irmão cantar. O que o irmão quiser cantar, o irmão canta. Aí o irmão começa a cantar, ele vai ficando na igreja, e aí ele começa a colocar a teologia da música que ele já canta naquela igreja. E aí depois de um tempo começa a virar um problema entre a liderança daquela igreja e os músicos daquela igreja. Porque a liderança tem uma crença teológica e os músicos têm outra crença teológica. Gente, não vamos ser inocentes. Onde tem músico, tem crenças teológicas. Onde tem músico, tem crenças teológicas. Você pode até deixar passar por um tempo, não vamos discutir esse assunto, deixa para depois, mas você vai ter que discutir esse assunto. Ó, esse Crônicas aí, gente, ó, vocês têm que memorizar isso aí também, ó. Porque ele fala sobre profetizar com instrumentos e tal, né? Desde que começaram... o Roger Cote, que era um professor lá da Unesp, ele comenta. Ele fala que o concílio, ele pegou lá um documento do concílio de Malines, 1570. A igreja protestante tem 60 anos, 53 anos. 53 anos. Aí, do lado católico, a gente pensa que do lado católico os evangélicos criaram a igreja, o Lutero, e beleza, e passou e os irmãos cresceram. Não. Do lado católico, eles decidiram fazer um concílio para enfrentar os evangélicos. Foi feito. O famoso Concílio de Trento. E se vocês hoje, a gente que hoje está num curso que é de música e teologia, eu recomendaria para vocês darem pelo menos uma pesquisada básica assim, sobre a música do Concílio de Trento. Aí vocês vão ver que música e teologia são inseparáveis. O Concílio de Trento tem assim de documento, gente, assim de documento só falando sobre música. Por exemplo, ó, vamos ler o que o Roger Cote falou, ó. Ele falou, isso aí é daquele livro lá, Música e Simbolismo, que eu citei aqui. Olha o que diz, ó. Desde que começaram a organizar-se, as igrejas cristãs retomaram mais ou menos as tradições judaicas. Ele não está falando ainda do concílio, ele vai falar depois. Ele está falando da história da igreja como um todo. Nós somos cristãos.
Beleza. Ele está falando lá desde os primeiros séculos, quando começaram as igrejas, as primeiras igrejas, século I, século II, aqueles irmãos que se reuniam em casa, já começa falando deles ali no livro de Romanos, capítulo 16, que fala que fulano, saudai a fulano e a igreja que se reúne na sua casa. Certo? Então essas igrejas aí, ó, desde que começaram a organizar-se, as igrejas cristãs retomaram mais ou menos as tradições judaicas. E eu gosto do Roger Cote, porque ele é muito criterioso. Ele poderia ter falado assim, eu já vi outros autores falando assim, ó, que as igrejas primitivas cristãs retomaram as tradições judaicas. Então dá a sensação que os cristãos pegaram tudo que os judeus pensavam de música e teologia e levaram para o culto deles. O Roger Cote, ele é mais sábio. Ele falou que eles retomaram mais ou menos as tradições judaicas. Por exemplo, uma coisa que ele não está falando ali, porque não é o motivo dele ali, mas que os cristãos não retomaram da tradição judaica. A tradição judaica, no culto judaico, tem dança. Muita dança. Os cristãos, eles já enxergavam a dança como um perigo. Então, na tradição cristã, quando o cristianismo começa, uma das primeiras coisas que já sai é a dança. Eles já tiram. E por que tiram? Ai, gente, por muitas coisas que eu já comentei aqui, vocês precisam ir mais além para vocês entenderem um pouco mais, que eu já falei sobre o corpo e etc. Mas olha o que ele diz, ó. Desde que começaram a organizar-se, as igrejas cristãs retomaram mais ou menos as tradições judaicas. Temperando-as de interdições locais. Eles retomaram muita coisa dos judeus, os cristãos eram judeus, Jesus é judeu. Então o culto cristão inicial é judaico. Aliás, eles nem falam muito cristão, eles nem se acham cristãos, eles são judeus. Eles são judeus que seguem a Cristo no sentido, por isso que eles se acham cristãos. Mas eles não ficam falando tudo, porque esse nome cristão ainda não pegou efetivamente. Eles são cristãos assim como o outro fala assim, ó, eu sou fariseu. Porque muitos judeus da antiguidade, eles falam, eu sou fariseu. Fariseu não é negativo que nem a gente pensa hoje, ô fariseu, seu fariseu. Não, fariseu é uma tradição. É uma tradição religiosa. O outro fala, não, eu não sou fariseu, eu sou saduceu. Sou saduceu. Não, eu sou fariseu, o próprio apóstolo Paulo fala, eu venho da linhagem de fariseu, da linhagem farisaica. Não é que ele era fariseu no sentido assim, eu sou fariseu. Não é isso, é que tem toda uma tradição. E os cristãos, eles ainda não se nomeiam cristãos. Ainda que lá no livro de Atos já fala que é a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos. Mas eles ainda não é muito comum eles ficarem chamando a si mesmos de cristãos. Eles falam cristãos no sentido assim, de que nós seguimos aquele mestre rabino, nós seguimos o Cristo. Então, nesse sentido que eles são cristãos. Mas eles tomam as coisas judaicas. Por exemplo, uma coisa que tinha na música judaica, no culto judaico, que os cristãos, quando começa a igreja, já não tem mais, eles tiraram. E é de música. E por que tiraram? Aí é por isso que a gente está aqui hoje. Por exemplo, na cultura judaica, eu já comentei com vocês podem pegar, tem vários salmos que tem uma palavrinha estranha lá. O salmo está lá, não sei o que, o salmista fala que a bondade do Senhor dura para sempre, a benignidade do Senhor dura para sempre. Aí ele fala assim, ó, ele coloca entre parênteses, Selá. Tem vários salmos assim. Tem não sei o que, aparece a palavra Selá. Selá. Então esse Selá, eu trouxe esse aqui, um dia eu falei que tinha uns venenos, mas esse aqui não é veneno, esse aqui é saúde, então esse aqui eu recomendo. Esse aqui é o Donald Rustad. Esse aqui é um dos mais entendidos de música cristã, é da editora Vida Nova, e esse autor aqui, ele fala assim, ó, ele é da tradição que fala que aquele Selá, porque ninguém sabe direito o que é aquele Selá, que tem lá no livro de Salmos, aparece direto no livro de Salmos, aparece no versículo não sei o que, termina Selá. Ele é da opinião, e muitos eruditos cristãos e não cristãos, eruditos católicos, eruditos seculares, falam que aquele Selá era uma pausa que a igreja fazia para os músicos fazerem uma parte instrumental. Peraí, se for isso, e muitos dos eruditos acreditam que é isso, eruditos cristãos, eruditos judeus e tal, se for isso, então a igreja cristã tirou a parte instrumental do culto já de cara nos primeiros séculos. E a gente hoje está aqui para perguntar,
por que eles tiraram a parte instrumental do culto. Entendeu? Então, o que tem na música instrumental? Por que os irmãos não gostavam? Quem conhece história antiga, talvez possa levantar a mão e argumentar corretamente falando, não, eles não tinham templo. Eles congregavam nas casas e nas sinagogas nos cemitérios, nas catacumbas, eles ficavam escondidos, subterrâneos, eles não tinham igreja. Então lá não era um ambiente propício para uma pessoa ir sentar lá e tocar como se fosse, porque o católico argumentou assim, não, o cara sentar lá para tocar, ele chama atenção só para ele. Isso é contra o culto, o princípio de Cristo. Bom, a gente que é cristão fala, puxa vida, é verdade, porque quem senta para tocar, chama automaticamente a atenção para si. E os primeiros cristãos não queriam que a música chamasse atenção para quem está fazendo a música. Então, na teologia da música da igreja primitiva, um dos primeiros pontos que desaparece é a figura de uma pessoa se destacando no culto. Não pode. Em relação a essa questão do selar que você colocou, vale a pena para o grupo, nós somos estudantes de teologia, prestar atenção nas traduções, porque tem tradução que já não traz mais essa questão do detalhe do selar. Olha aí. Então você vê, às vezes tem traduções que não estão preocupados com essa questão musical que já está na Bíblia. Ou seja, quando a pessoa vai pegar a Bíblia, se ela já despreza a questão musical, desprezará mais ainda, porque a tradução é ruim em relação a isso. Vocês observaram bem, ó. Porque assim, ó, que é muita coisa, eu deixei o Davi falar, mas veja bem, ó, olha o problema que ele levantou. Nós estamos muito bobinhos com traduções bíblicas. A gente está aceitando, é Bíblia, a gente tem uma mania, a gente é Bíblia, eu quero. Não, faz isso não. Muitas Bíblias vocês não deveriam nem ter em casa, ou só para estudo, né? Porque assim, ó, se o tradutor tirou a palavra selar, já tem a opinião, ó, quem acrescenta alguma coisa ou tira alguma coisa, ele está manifestando uma determinada opinião sobre algum assunto. Quando o tradutor tirou selar, ele já está falando, gente, que ele tem uma opinião, no mínimo, de suspeição para com a questão da música dentro do culto, uma música instrumental no culto. Por que ele tirou? Ele não quer? Ele teve a coragem de tirar aquela palavra? Então, o tradutor, gente, ele pertence a uma escola. Todo tradutor pertence a uma linhagem teológica. Eu não sei exatamente para argumentar, mas pela minha suspeita, do que eu estudei, do que eu entendi muita coisa, eu desconfio que ele tem um pé muito enfiado no catolicismo antigo. Porque o catolicismo não gosta, o antigo, gente, o antigo, não estou falando mal do catolicismo. O catolicismo antigo, ele não gosta de música instrumental. Ele não gosta, o corpo não é muito bem-vindo, a música, porque eu não falei de Santo Agostinho falou, Senhor, quando eu gosto mais do som das músicas que se tocam, do que das palavras que se cantam, confesso com dor que pequei. Então, essa questão tá vindo lá desde Agostinho. Vocês acham que se ele estava reclamando que na hora de cantar, o crente não pode prestar atenção na voz do cantor porque seria um pecado, ele fala, eu confesso que pequei, eu preciso prestar atenção só nas palavras, vocês acham que ele iria aceitar que uma pessoa viesse tocar sem palavra nenhuma? Não aceitaria. Então aí, aí tem, então, só para terminar a frase do Roger Coach, as igrejas retomaram mais ou menos as tradições judaicas. Agora, temperando-as, eles pegaram umas coisas dos judeus e levaram para o culto, de música, umas coisas de música. Mas agora, eles temperaram, o Roger Coach fala, eles temperaram os cristãos antigos, temperaram de interdições locais, ou seja, ele já está falando que em algumas regiões da Europa, tinha uns grupos de cristãos, que eles eram cristãos mesmo, acreditavam em Jesus, acreditavam nos documentos das escrituras e tal, mas no culto deles, quando a questão era música, eles já começaram a escrever uns documentos e falando, irmãos, aqui na nossa região, não é assim que faz música no culto. Então isso aí, ou por exemplo, uma questão tal ou qual, irmão, não pode aqui no culto. Porque não tem nada unificado, as igrejas são independentes. Muitas igrejas, a Europa inteira, da Ásia e até a Europa, tudo são igrejas particulares, individualizadas.
Não tem essa união ainda que vai acontecer lá por volta do século IV. Então, olha o que o Roger Coach observa bem. Ó. Temperando as de interdições locais ou temporárias ligadas aos hábitos profanos. Então, os irmãos, uma das primeiras coisas que os irmãos fizeram lá no cristianismo primitivo é, irmão, o que é profano e o que é sagrado? O profano está nos gestos, está nas músicas. Irmãos, nós estamos começando aqui nosso trabalho. Ó, irmão, tudo que for coisa profana, que tiver grudada na música de vocês, nós vamos sentar aqui e nós vamos tirar. Porque nós queremos fazer uma música limpa, uma música pura para o Senhor. Então começaram a olhar a música. A música é um lugar, os antropólogos falam isso, os sociólogos falam isso, que se tem um lugar onde gruda coisa boa e coisa ruim, é a música. E eu sou músico, eu admito mesmo. Se tem um lugar onde gruda coisa boa e coisa ruim, é música. Então ele fala, ligado aos hábitos profanos, sendo preocupação constante dos legisladores. Ó, ele colocou a palavra legisladores, ele é muito astuto. Quando ele colocou a palavra legislador, ele está falando, ele já está dizendo que os irmãos, os irmãos agiam como juízes para julgar as questões de música e arte no culto. Irmãos, que música? Irmão, por que você está fazendo isso aí, irmão? Você tirou isso aí de onde, irmão? Pode não ser, é pecado. Aí começam os pecados sendo apontados nas músicas que as igrejas estavam fazendo. Mas ainda elas estão, como elas são separadas, não tem uma unidade, não tem uma ordem de legislação teológica direta para todas as igrejas. Porque os irmãos, aquela igreja lá do norte da Europa, não tem ligação direta com a outro irmão. Lá de Roma, por exemplo. Algumas já tem, mas os irmãos ainda eles estão dispersos. Não tem, o catolicismo não é ainda unificado. Mas isso vai mudar. Eu estou falando dos primeiros séculos. Ó, sendo preocupação constante dos legisladores eclesiásticos proibir que fosse mesclada com o canto litúrgico. Agora essa parte de azul aí, ó, é parte do documento católico do Concílio de Malines, 1570. Olha o que falou, ó, para fechar tudo que o Coach colocou. Olha o que ele falou. Proibir que fosse mesclada com o canto litúrgico. Olha só, olha o que a Igreja Católica escreveu. Uma música lasciva, militar ou inconveniente. Então tem três coisas que os teólogos católicos bateram em 1570, a reforma. Então, na verdade, eles estão apontando para trás, para a reforma que está começando, ele está apontando para Lutero, para Calvino. Então ele está falando que a música do Lutero, do Calvino, de todo mundo ali é o quê? Que essa música é? Lasciva, militar ou inconveniente. Tá, o que tem de música lasciva na música do Lutero, por exemplo? Hoje ninguém apontaria nada no Lutero. Apontaria? Alguém tem coragem? A gente não tem coragem. Tá, mas esse lascivo aí, ó, eu suspeito, eu não estou dizendo que eu concordo com o texto do concílio, mas eu suspeito um pouco do que ele está falando. Por exemplo, ó, não sei se você sabe, mas o Lutero, ele tocava em taberna. Taberna. Lutero pegava o alaúde dele. Tem um filme do Lutero, de 1956, parece, é em preto e branco. E lá no filme mostra, porque esse fato é fato sabido sobre a vida do Lutero. Aquele filme tentou mostrar, acho que o recente agora não mostra, de 2006, 2007 não mostra. Mas o antigo mostra o Lutero tocando numa taberna. Então tem um pessoal tomando umas cervejas lá e o Lutero está lá tocando. Castelo forte é o nosso Deus. Entendeu? Então essa discussão, os protestantes tiveram a coragem de enfrentar. Trouxe problema? Trouxe muito problema. Trouxe alguma coisa positiva? Também trouxe. Mas trouxe muito problema. Por exemplo, para o olhar católico, o católico já olha e fala, esse povo não teme a Deus, não? Por isso que eles falavam que a gente era rebelde. Esse povo não teme a Deus, não? Eles começaram a igreja deles agora. E as lideranças deles tocam em taberna. Como assim? Quem são eles? Pega a música sacra e vão tocar em taberna. Então, eles ficaram horrorizados. O que aconteceu? De lascivo, eu ainda gostaria de comentar sobre o Calvino. Porque aí o Calvino,
Não sei exatamente se ele ficou incomodado com essas acusações, porque eu acho que acontecia muito na época dele. Mas o Calvino tomou uma opinião diferente do Lutero. Gente, o Calvino é radical. De música, nos primeiros anos do calvinismo, não tem instrumento na igreja. Não tem. Eles aceitam ocasionalmente órgão e tal, não tem. Eles valorizam a música vocal. Isso é catolicismo romano. O Calvino deixou coisa escrita. Os irmãos que foram chamados para trabalhar na música do calvinismo, porque tem vários irmãos. Tem vários irmãos. Tem o Claude Godimel, que vai chegar até no Brasil, no começo, quando o Brasil estava começando. Tem aquele livro famoso lá do rapaz que era alemão, veio para o Brasil e foi preso por indígenas, o Hans Staden, e ele não era crente coisa nenhuma, mas quando ele chegou aqui que os indígenas queriam devorá-lo, os canibais, aí ele se converteu, ele escreveu um livro, o livro existe até hoje, gente. O livro é muito interessante. E nesse livro ele comenta sobre a música, ele fala do calvinismo dele, e ele fala que Jesus salvou, ele conta, quando Jesus salvou, ele disse que ele ficava apavorado, porque os meninos passavam perto dele, as meninas passavam, dava croque na cabeça dele, e falavam uma para outra, porque ele já tinha aprendido a língua, ele ficou preso muito tempo, e ele falava, uma menina brigava com a outra, para de olhar para ele, porque esse pedaço da coxa dele eu que vou comer. Aí a outra falava, não, o couro cabeludo é meu, porque eu gosto de ficar bem tostadinho assim, eu quero, é meu, tira o olho, é meu. Então ele vai falando, Senhor, o Senhor me livrou daquela gente, Senhor, como eu me lembro daqueles hinos que eu cantava, ele vai anotando tudinho lá, você tem que ver, ele fala dos cultos calvinistas, ele fala da música, ele vai lembrando. Então o Calvino, ele é assim, o Calvino é rigoroso, Calvino, por exemplo, com o Calvino, boa parte da ideia de compositor compor música diminuiu. Porque o Calvino, ele não quer. O Calvino, não, esse negócio de o irmão vai fazer uma música. Não precisa fazer música, você pega o salmo e põe música no salmo. O salmo já está aí, o salmo é o maior cantor que existe para um cristão. Não, o salmo está aí, irmão. Se você quiser, você pega um salmo e coloca ritmo nele, coloca melodia nele. E não pode ser qualquer melodia. Por quê? Só para relembrar vocês, não pode ser uma melodia assim, por exemplo, ele não pode falar assim, das profundezas clamo a ti. Ele não faria isso aqui jamais. Porque teria que ser como? Porque o Calvino, ele é herdeiro do catolicismo. E o catolicismo fala que a música não pode ser das profundezas. Não pode ser isso aqui. Tem que ser assim, das profundezas clamo a ti. Tipo assim, entendeu? Porque as notas não podem ter salto. Se tiver salto é pecado. Porque se tiver salto é muito lascivo. Porque quando tem salto é muito... eles diziam, o salto seduz. E o crente não está lá para seduzir ninguém. Ele está lá para louvar o Senhor. Entendeu? Os caras eram assim, entendeu? O Calvino compartilha dessa opinião. Ele compartilha, gente. Ele compartilha muito. Depois o calvinismo modificou um pouco. E o calvinismo deixou materiais incríveis, gente. Que tem, por exemplo, tem o Saltério de Genebra. Se vocês pegarem o Saltério de Genebra para dar uma olhada, vocês veem que trabalho de música que eles fizeram lá, gente. É uma coisa extraordinária. É música de qualidade mesmo. Nós estamos discutindo os bastidores da teologia dele, mas a música ninguém nega. A música é muito boa. Então, ó o que o Concílio de Trento, o Concílio de Malines falou. Uma música lasciva, militar. Sabe por que militar? Não tá, o Concílio Católico não colocou aquela palavra ali à toa. Quando ele colocou militar, é porque é o seguinte, no catolicismo, eles não querem fazer ritmo assim, eles não aceitavam inicialmente. Eles não aceitavam ritmo assim, com dois, assim, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Quase tudo na igreja primitiva e no catolicismo, preferencialmente é ritmo com 3. É assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, tudo que os compositores fazem, eles privilegiam 3. Por quê? Por causa da Trindade. Então o ritmo deles é de 3. Tudo é 3. Na música popular, você pega na música popular,
A música popular que era feita na época também, eles querem fazer com 3, porque quem fazia, aprendia na igreja católica. Então ia para a música popular, então a igreja influenciava a música popular. Hoje em dia está ao contrário, né? Hoje está ao contrário. A igreja influenciava a música popular. Então, essa coisa de fazer com 3, que vinha lá da igreja, porque é trindade, Deus é trino, a música tem que ter 3, isso só foi mudar. Olha, ele está falando do comecinho ali, ó, e aí o concílio está reclamando ali que é militar. No século XIII começou a mudar, antes da reforma. Só que os católicos, eles persistiram, a música religiosa ainda prevalecentemente é 3. Eles vão aceitando. A igreja católica não tem qualquer compositor também. Tem os compositores oficiais da igreja católica. Quem são os compositores oficiais? Os que estudaram na igreja católica, que conhecem a teologia católica, conhecem tudo da teologia católica. Estudaram em Roma, na escola Cantorum, que eu falei aqui. Então eles são autorizados pela igreja para serem compositores. Então eles sabem esses detalhes, tudo de teologia, eles colocam na música deles. Só que quando, lá por volta do século XIII, aconteceu uma mudança numa catedral católica. Na famosa catedral de Notre Dame, aconteceu uma mudança lá. Uma mudança porque começou um trabalho para dividir os pus, que é assim, ó, 1, 2, 3, 1, era tudo com 3. Aí na Catedral de Notre Dame e as Achenses, eles começaram a falar, mas e se pegar esse ritmo aqui, ó, esse pulso, ó, 1, 2, 3. E se pegar esses 3 e cada um desses eu dividir em 2, para tirar esse ímpar? Nós não podemos fazer par? Porque o par não era bem-vindo. O ímpar era bem-vindo. Na teologia toda católica era 3. Mas teve uns que falaram, mas e se a gente fizesse com 2? Aí surgiu, gente, aí mudou completamente a música do mundo inteiro. Isso foi chamado de arte mensurada, arte dividida, arte medida. Então eles começaram a pensar em 2 também. Então ao invés de ser assim, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Agora começa a ser assim, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. A sensação muda. Uma coisa é você fazer, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Outra coisa é você fazer 1, 2, 1. Comigo, vai. Com palma, todo mundo, vai. Primeiro com 3. Aí vocês vão sentir mais a diferença, ó. Com 3. Católico romano, vai. 1, 2. Não, peraí. O primeiro é forte. Vai diminuindo. Não. O primeiro é sempre forte. Os outros 2 são fracos. Ó. 1, 2, 3. 1, 2. Junto! Se os católicos estiverem lá, os católicos eles estavam corretos, eles falavam, irmão, vocês não sabem tocar palma, bater palma junto? Como que vocês querem ter união em Cristo Jesus, que nem com as palmas, entendeu? A gente brinca, mas eles levavam essa coisa assim, eles falavam, poxa, se os irmãos não conseguem nem bater palma junto, será que os irmãos conseguem louvar a Deus por dentro, em comunhão? Essa pergunta é boa, gente, essa pergunta não é trouxa, não, é idiota, esse monte de besta aí. Não, a pergunta é séria. Então vai lá. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Beleza? Agora com 2. Vai. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 3. 1, 2, 3. Até aí o que bateu no 3 bateu pensando em 2, tá vendo? Não, 3. Vai lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, agora com 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, a sensação não é diferente? É totalmente diferente. Então no catolicismo antigo prevalece o quê? O 3. E depois começam a prevalecência do 2 também. Aí o 2 vai mudar tudo, gente, porque aparece a possibilidade de outros ritmos. Mas qual que é a reclamação que eu acho que o concílio estava falando ali, ó? Quando ele está falando militar, é porque antes era 3. Quando eles começaram a dividir em 2, surgiu de cara a marcha. Porque a marcha é sempre com 2, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. E aí eles reclamaram e falaram, esse monte de marcha no culto, essas coisas, essas músicas, parece um bando de gente indo para a guerra. Não, cadê aquela herança, aquela da Trindade?
aqueles três constante na alma dos irmãos. Agora tá esses dois? Não, isso aí não. Isso aí não pode. Então, ó, militar ou inconveniente. Agora, o inconveniente eu não sei exatamente o que ele quis dizer, mas pode ser uma série de coisas que eles consideravam que era inconveniente na música protestante. Eles estavam revoltados. Não pode, essa música está fazendo um barulho desnecessário. Beleza? Aí então, chegamos aqui, ó, falei um pouquinho lá para vocês sobre as 4 propriedades do som: altura, duração, intensidade e timbre. Eu não comentei muito aquilo ali porque não era apropriado, mas hoje eu acho que é. Vocês viram o número 4? Viram o número 4? O número 4 digamos assim, é o topo dos cantores e dos instrumentistas. Quando o cara começa a compreender o número 4, a música que ele toca ou que ele canta muda. Por quê? Quase todo mundo entende de altura, tem uns desafinados também, né? Mas entende de altura, de duração, de intensidade, mas de timbre nem todo mundo entende. Porque o timbre é uma manipulação que você faz no som que exige conhecimento mesmo. E ela interfere na reação que as pessoas vão ter na música que você está tocando ou que você está cantando. Por exemplo, eu vou tentar ilustrar aqui para vocês, quer ver? Ó? Timbre, ó. Num instrumento dá para fazer... Aí vocês vão entender direitinho, ó. O que é o timbre, ó. Olha que interessante. Estão prontos? Se liga. Olha só que interessante. Não estou atrapalhando você não, Davi? Não? Olha só isso aqui, ó. Observe, ó. Ó, isso aqui é um som comum. Agora, mudança de timbre, ó. Olha o que vai acontecendo, ó, se eu mudar a cor, ó. A cor, ó. Tá vendo? Cor. Ó. Como não tem palavra para falar, porque a música é pobre de vocabulário, porque a gente empresta coisa dos outros sentidos, música é esse sentido, mas não tem palavra, então a gente usa a palavra do olho, ou palavra do tato. Então a gente costuma falar assim para as pessoas para explicar melhor. É que quando você toca mais para cá no violão, o som é mais metálico. Metálico. Não é tão bom, mas é o que tem. Né? Ó. Mudou ou não mudou? Mudou ou não mudou? Ó. Mudou ou não mudou? Então essa manipulação é um ponto mais alto aí da qualificação musical que as pessoas... E os protestantes, eles valorizavam isso aqui. Os católicos também sempre pensaram nisso aqui, mas os protestantes começam a abrir mais o olho para essas questões aqui. E eles falam, mas não, se você modificar o timbre assim, se você tocar um pouquinho mais para cá, você interfere no sentimento que as pessoas estão sentindo aqui. Você provoca sentimento tal ou qual nas pessoas. Então, essa manipulação já era mais qualificada, digamos assim. Entenderam o que é timbre? No violão, da boca para lá, de 2 em 2 dedos, mais ou menos, que você vai para lá, no contrabaixo, na guitarra, de 2 em 2 dedos que você anda para lá, muda a cor. Então, quando você quer um som mais rasgado assim, você toca mais perto do cavalete. Quando você quer um som mais aveludado, você toca mais para a boca do instrumento. Esse é o timbre. E aí, vocês estão aí ainda? Bom, aí eu comecei aqui a falar para vocês, música judaica. A música judaica primeiro de tudo, é monoteísta. É litúrgica e festiva. A música judaica, os judeus não têm medo de fazer festa com música. Os judeus gostam de fazer festa. Monoteísta porque os salmos sempre buscam enfatizar a crença em um único Deus. Por exemplo, esse versículo aí, ó,
que não está diretamente no Salmo, mas é a essência de praticamente toda a adoração judaica. Música, teatro, dança, onde os judeus colocam as mãos, eles normalmente têm essa consciência, eles tentam levar para lá. Quem já viu aquele produtora de cinema lá que na abertura do filme assim aparece uma montanha enorme, aí do céu vem descendo umas estrelas assim, ó, e forma um arco em cima? Alguém já viu? Já viu? Alguém parou e contou quantas estrelas tem? Nunca pararam? Eu fiquei desconfiado que era judeu. Eu falei, dei pausa e contei as estrelas. Quantas eu encontrei? 22. Por que 22? Davi já pegou, porque são 22 letras no alfabeto hebraico. E aquela empresa de cinema é uma empresa de judeu. É a montanha, porque desce do céu, a montanha do monte lá onde Deus falou com Moisés. Ó, tá tudo aí, gente. O simbolismo tá tudo por aí. Então, ó, já desde lá do livro de Deuteronômio, que aparece Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, já vai aparecendo lá, ó. Aí essa essência vai acompanhando os judeus. E onde vai chegar? Vai chegar nos Salmos. Não tem como. Vai chegar no Êxodo, tá no Êxodo também lá, essa convicção aí. Mas eu trouxe o Salmo 115 porque nosso trabalho é mostrar música e teologia. O som e os deuses, a música entre credos e confissões. Teologia da música. Bom, olha só. O Salmo 115 que a gente não observa, a gente conhece, a gente que é evangélico conhece, mas a gente não observa que é música. O Salmo é música. Então, olha o Salmo 115, ele critica a idolatria, combate os deuses usando poesia e música. Porque o Salmo é poesia, mas é música. Então, teologia, poesia e música, olha chegando. Esse monoteísmo chegou no cristianismo, que os cristãos detestavam qualquer forma de idolatria, de jeito nenhum. Se eles detestavam, inclusive a música deles, eles não iam aceitar nada de idolatria, nenhuma sombra de idolatria na música deles. Hoje eu estava conversando com o Pi, do New Song, batendo papo com ele, e um dos assuntos que a gente estava falando é justamente disso. De como hoje a gente corre o risco de a nossa música, que não tem os deuses assim pagãos diretamente, mas tem um outro Deus que está entrando na nossa música. Nós mesmos. A autolatria está entrando na nossa música. Então, muita música fala do eu, do homem, do homem. É antropocêntrica. Aí eu quis comentar isso aqui com vocês, ó. Vocês já ouviram falar desse personagem aí, ó? Carta de Plínio o Jovem. Já ouviram falar desse personagem? Plínio o Jovem? Nunca ouviram falar? Então eu queria que vocês guardassem. Quem aqui assistiu o Código da Vinci? Quem chegou a ler o livro? Quem conseguiu? Você conseguiu ler o livro? No comecinho do livro, ele fala assim lá, ó. Às vezes a gente está num curso, a gente fala, o que isso tem a ver comigo, meu? O que tem a ver comigo? Nossa, o que tem a ver? Ah, é? Eu estava lendo esse livro no metrô. Estava lendo. Como eu não queria que ninguém visse que eu estava lendo, porque eu não queria envenenar ninguém, é verdade, eu dobrei o livro assim, ó. Mas uma moça viu que eu estava lendo. Aí ela me cutucou assim, chegando na sé, ela falou, oi moço, e aí, você está gostando do livro? Mas do jeito que ela perguntou, o tom que ela perguntou, eu falei, eu tenho que pensar bem na resposta. Eu falei para ela, em que sentido? Ela falou, artístico, literário, teológico. Fez assim para mim, teológico. Eu falei, bom, literário é extraordinário. Eu queria escrever que nem ele. O cara escreve muito. Teológico, não gostei muito. Histórico, muito menos. Por que você não gostou de teologia? Aí ela falou, moço, desse jeito ela falou para mim, moço, cá para nós. Aquela situação entre Jesus e Maria Madalena no Evangelho não está bem clara mesmo. Falou bem assim para mim. Você vê que a menina, ela tem determinados conhecimentos. Aí, mas e a questão de história? Por que você não gostou? Eu falei, por quê? Falei para ela, eu não gostei porque é o seguinte, eu não sou historiador. E eu conheço a carta de Plínio o Jovem, que é do ano de 110, 112 no máximo. E nessa carta ele fala que os cristãos cantavam músicas
que no centro daquela música, Jesus era Deus. E ele falou no começo do livro, que na verdade Jesus nunca foi considerado Deus, e que só no concílio de Nicéia que Jesus virou Deus por imposição da Igreja Católica. Eu falei, eu não sou historiador e eu sei dessa carta aí, ó, do ano de 110, eu li a carta e na carta ele está respondendo para o imperador Trajano e ele fala, ó, aqui tem um grupo, os cristãos e tal, e eles são muito corretos, assim, mas é que eu fiquei com dúvida, porque eu queria perguntar para o senhor como que eu vou agir com eles, porque teve alguns que eu prendi e eu açoitei e deixei um tempão preso, mas teve outros que eu conversei com eles, majestade, eu conversei. Gente, está tudo na carta. Eu conversei com eles e eu não vi nada errado neles. Inclusive, ó, a única coisa que eu achei assim deles é que eles são fervorosos com aquele tal de Crestos, ele escreveu lá. Eles são fervorosos com aquele tal de Crestos e eles cantam hinos. Eles cantam hinos a Cristo como um Deus. Isso, majestade, eu acho que é um problema mesmo, porque majestade, divindade aqui é o Senhor. Entendeu? Quis passar um pano lá para o imperador. Porque nos primeiros séculos, o imperador é Deus. Aí apareceu os cristãos falando, Jesus é Deus. E ainda cantava a música, aí eles ficaram revoltados. Então por isso que eu respondi para a moça, falei, por isso que em termos de história também não gostei de jeito nenhum, porque com a carta de Plínio desmente metade do livro já. E ó, é uma questão teológica que está envolvida com música e a gente precisa saber para a gente conversar com pessoas que gostam daquele livro, que gostam daquele filme. Olha que incrível. Ela falou assim para mim, ó. Ela falou assim para mim, moço, você é muito espertinho. É uma pena que a gente não pode conversar mais, porque estava chegando na estação Sé. Ela falou, moço, você é muito espertinho. Olha, mas vai para casa e leva essa daí, porque não está bem explicado não. Acho que Jesus e Maria Madalena, ó, insistiu comigo. Então, ó, a carta de Plínio, então essa carta aqui, gente, eu queria que vocês anotassem. Gente, sabe qual é o tamanho dessa carta? Eu acho que deve ter uns 6 parágrafos somente, uns 5 parágrafos, é desse tamanho a carta. E é uma das cartas mais importantes. Eu conheço um médico cubano, um médico muito instruído assim, e mais ou menos umas 2 semanas atrás ele me chamou e falou, ô senhor, eu tenho umas perguntitas para você. Eu falei, bom, você é religioso e tal, tem umas perguntas, mas ele não veio para acusar, ele é uma pessoa interessada. Ele falou, tem umas perguntas para fazer para você e tal. Eu falei, quais são as perguntas? Quando ele começou a fazer, eu falei, Jesus, me salva, entendeu? Perguntas complicadas. Aí no meio lá das perguntas, ele fazendo as perguntas, ele falou, mas vamos falar bem a real aqui. Falar a real. Tem prova que Jesus Cristo viveu mesmo aqui? Tem prova? Ou só tem a crença? Tem prova? Eu falei, tem, e tem bastante. Mas onde estão essas provas? Eu falei, vou começar com o Novo Testamento? Não, mas o Novo Testamento não vale. Não vale? O Novo Testamento não é documento? Não é documento antigo? Então é assim, a gente tem que resolver as coisas assim com essas pessoas, senão a gente se perde. Bom, aí falando, eu estou fazendo um panorama, vocês lembram lá que eu falei de crônicas e tal? Aí dependendo do assunto eu vou colocar um texto aqui para vocês. Esse aqui é um dos que eu gosto demais, gente, ó. Miriam, vai ter o café, vamos para o café. Mas olha só, Miriam, vamos ler esse versículo para a gente fazer a pausa? Vamos ler? Eu coloquei o versículo aqui, ó. São 2 versículos, vamos ler todo mundo junto, ó. Eu coloquei uma pergunta ali para provocar de propósito, ó. Vocês já viram alguém profetizando para o passado? Olha as caras das pessoas. Vocês já viram alguém? Porque qual que é a tradição que quando a gente fala de profeta, o que a gente pensa? Ele está profetizando o futuro. Será que é tudo assim na Bíblia? Ó, essa pessoa de música aí, se liga, ó. Profetizando o passado, veja só. Então, está assim no texto bíblico. Ó, então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, passado, triunfou, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Peraí, então a Miriam, a profetisa, ela está fazendo uma fala que é para o passado?
É interessante porque até no Novo Testamento, que não é o assunto de hoje, mas no Novo Testamento, muitas vezes quando fala de profeta, fala dessa questão, não somente de ele estar apontando o futuro, mas aquele que está sempre lembrando coisas que Deus já fez e está falando, irmão, vocês têm que lembrar o que Deus já fez. Esse é um tipo de profeta que tem no Novo Testamento. O que você quer comentar? Uhum. Uhum. Passado, tá vendo? Isso começou a causar Então, mas recentemente eu tenho lido essas coisas, né? Então, por exemplo, tem uns irmãos comentando assim, ó, que esse tipo de inveja, essas coisinhas, esse ciúminho assim, acontece muito com relação a Deus, porque o ser humano está tão orgulhoso que quando você começa a falar muito do que Deus já fez, parece que eles falam, só fala do passado. Esses crentes não têm experiência nova para contar, não, só fala do passado. É um tipo de inveja, semelhante àquela que aconteceu lá. Então, ó, gente, só pra gente ir, ó. E Miriam, profetiza, irmã de Arão, tomou um tamboril. Peraí, era mulher, ó, ela é mulher. Tem várias coisas interessantes aqui. No livro que eu escrevi lá, Aptos para o Ministério de Louvor, eu peguei o caso da Miriam e esse versículo aí eu quebrei todinho assim para discutir o que tem aí. Primeiro, Miriam é mulher. Opa, peraí. Então, nós temos que reposicionar o papel da mulher entre os profetas. E Miriam, a profetiza. O texto fala assim, a profetiza. Irmã de Arão tomou o tamboril. Ó, o tamboril, mesmo na cultura judaica, eles aceitam, tá? As mulheres tocam, então. Mas esse tamboril era muito ligado, era muito mais conectado ao homem. E esse tamboril aí, ó, eles acabaram de sair do Egito. No Egito tem esse tambor. Aí a pergunta é, será que o Roger Cote não estava certo quando ele falou aqui, ó? Ele falou aqui que os cristãos primitivos tiraram muita coisa da cultura judaica. Por que o tambor já não está mais presente na igreja primitiva? A bateria hoje. Recentemente, agora que os irmãos começaram a parar de falar mal dos bateristas. Até 10 anos atrás, baterista era o filho do diabo no culto, entendeu? Porque só faz barulho, não entende. Bom, enfim, vamos fazer a pausa, Davi, beleza? É isso, Davi, tipo isso aí, entendeu?